Professor André, dando continuidade às nossas aulas de filosofia, com o nosso assunto sobre filosofia política. Peguem, por gentileza, o nosso azulão, lá no capítulo 11, com o título A Política e o Bem Comum. Lembrando que na aula passada eu tinha feito uma breve introdução e justificando que nós não começaríamos com a primeira parte intitulada Quais as funções do Estado? Mas começaríamos pela segunda parte, que está lá na página 260, e tem o seguinte subtítulo: A Cidade-Estado Antiga ao Estado Moderno. Ok? E por que nós começamos aí? Justamente porque nós vamos fazer um percurso histórico. E eu tinha dito para vocês que hoje nós trabalharíamos uma concepção grega, né, do Platão na obra A República. Então, sem mais delongas, vamos para a seguinte questão, que está na página 261. Vamos começar com essa pergunta do nosso livro. Está lá na página 261, e diz o seguinte, olha só, na página 261 tem esse refletindo aqui, ó. Ele faz a seguinte colocação, a seguinte pergunta. Como se caracteriza a política na cidade-estado antiga? De que forma a participação política do cidadão nos dias de hoje difere do modo como ocorria na Antiguidade Clássica? Então, vamos à Antiguidade Clássica. Apresento para vocês hoje este livro, né, A República, de Platão, e vamos só olhar um pouquinho como que Platão, este filósofo ateniense, compreendia a cidade. Ele escreveu, então, um livro, né, uma obra chamada A República, que é esse que a gente tem em mãos, e o objetivo dele nesse livro, galera, era mostrar como que a cidade deveria estar organizada, como seria a organização ideal de uma cidade. Este livro ele é traduzido, né, como A República, mas, obviamente, ele foi escrito originalmente em grego. E, em grego, o nome desse livro é Politeia. Professor, politeia, política, polis, tem alguma coisa a ver? Tudo a ver, certo? Então, quando Platão escreveu a Politeia, ele queria mostrar como seria a polis perfeita. E de que forma uma polis se torna perfeita? A partir da organização e da participação dos seus cidadãos, ou seja, através da politiqué, ou seja, da política. Então, vamos lá. Algumas curiosidades, além do nome, né, da Politeia, vale a pena eu mencionar o seguinte, já no capítulo 2 desse livro, o Platão, ele coloca, é um diálogo, então é um livro escrito em forma de diálogo. O personagem principal desse diálogo é o Sócrates. Hoje, professor, então, o Platão escreve o livro, mas o Platão não fala no livro? Ele fala, só que ele fala através da boca de Sócrates. Quem foi Sócrates? O grande mestre de Platão. O Sócrates, galera, não escreveu nada, né? O que nós sabemos de Sócrates é principalmente através desse aluno dele, o Platão. Então, quem fala mesmo nesse livro é o Sócrates. E ele está discutindo com Glauco. Quem é Glauco? Glauco é o irmão mais velho de Platão. Então, é uma discussão entre Sócrates e Platão, certo? Sobre como deveria ser a cidade perfeita. Na verdade, galera, o Platão ele é malandrinho. Todas as ideias são de Platão, mas ele coloca na boca de personagens reais com encontros fictícios. Provavelmente esse encontro de Glauco e Platão, ou melhor, de Glauco e Sócrates, pode ter ocorrido, certo? Ninguém sabe. Mas, fato é que personagens reais em histórias fictícias são bons modos
da gente dizer aquilo que a gente quer dizer sem colocar a gente mesmo em primeiro plano. E foi isso que Platão fez. Galera, no segundo livro, então, né, essa obra é dividida em 10 livros, né, 10 capítulos, poderíamos dizer assim. Já no segundo livro, o Platão começa, o Sócrates começa discutindo com Glauco sobre o que seria justo, sobre o conceito de justiça. E nesse conceito de justiça tem uma curiosidade. A concepção de Platão, galera, é que o ser humano, ele não é justo, ele não pratica a justiça naturalmente. Ou seja, moralmente falando, o ser humano não é justo. E ele conta uma historinha aqui, que eu acho que vocês vão relembrar. Ele conta a história de um homem. O nome desse homem era Ginges. Ele era um pastor, né, cuidava de ovelhas. E o Ginges, ele encontra um anel. Né? Segundo a história que está aqui, né, no capítulo 2, no livro 2, o Ginges estava pastoreando e, de repente, acontece um terremoto. E esse terremoto abre uma fenda, né, um precipício, e o Ginges entra por essa fenda porque ele percebe lá embaixo, na fenda aberta, uma espécie de uma estátua, digamos assim, de cavalo. Uma estátua de cavalo? Uma estátua de cavalo feita de ferro. Geralmente essas estátuas feitas de ferro, galera, servia como prisões, né? Já viu aquela história do homem da máscara de ferro, né? Uma pessoa que colocava uma máscara de ferro na cabeça? Então, era uma prisão. Lembra da história do cavalo de Troia? Então, aquela história do cavalo de Troia, que a galera levou lá para Troia, ela foi copiada dessas prisões, né? Então, as pessoas faziam, tipo, um animal, né? Um touro ou um cavalo, né? Fazia de bronze, geralmente, né? De metal, e fazia oco. E, dentro desse cavalo, colocava-se o criminoso lá dentro e trancava. E deixava esse criminoso, né, essa pessoa condenada, dentro desse lugar. Em algumas práticas, né, aqui só curiosidade, né, em algumas práticas antigas, o boi também era colocado como uma prisão, né, e aí acendia a fogueira embaixo do boi, e a pessoa gritava lá dentro, né, e as pessoas que passavam de frente ao condenado falavam que, né, o boi estava mugindo, né, ou a vaca estava berrando, ou o cavalo estava relinchando. Na verdade, era uma forma de crueldade, né, um castigo cruel. Formas de castigos antigos. Então, provavelmente, essa história, esse cavalo que o Ginges vê, era uma prisão. E o que ele vê lá dentro? Ele vê justamente uma ossada de alguém que morreu ali dentro, né, desse cavalo. Mas o cavalo já estava, né, esse cavalo de ferro já estava enferrujado, né, então ele conseguiu ver pelas frestas essa ossada lá. E ele reparou que na mão dessa caveira tinha um anel. Então ele pega, né, com um pedaço de graveto e puxa esse anel. E ele pega esse anel e vai girando o anel, né, o engaste do anel, e aí a hora que ele gira uma parte, o anel tem o poder de deixar ele invisível. Ele gira para o outro lado, ele fica visível. Ah, professor, já vi essa história, né? Essa aí é o Senhor dos Anéis, né? Lá, do Sméagol. Galera, não tem nada de novo nessas ficções de hoje. O primeiro relato que a gente tem desse anel está aqui, nessa obra, o Platão, no livro 2, o Anel de Ginges.
tá? Só para citar essa curiosidade. E o Platão disse, nessa parte aqui do livro 2, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que se ninguém te observa, se ninguém te vê, você faz tudo e somente aquilo que você tem desejo, de que você tem vontade, né? Ou seja, enquanto nós estamos sendo vigiados, nós somos bons. Quando ninguém nos vê, nós praticamos toda a espécie de devassidão. Isso no capítulo 2, ele começa falando sobre justiça. Lá na frente, né, lá já no capítulo 5, ele apresenta, então, uma fórmula, né, ideal para que a cidade seja organizada. Olha só a ideia de Platão. Esse gráfico que eu preparei para vocês é tirado aqui da República, né? Na verdade, não é de um capítulo específico. Aqui são três capítulos, basicamente, da obra República. E o que Platão vai dizer? Né? Você fala assim, professor, o que isso tem a ver com a política? O que isso tem a ver com a cidade? Tudo a ver, galera. O Platão, ele vai organizar a cidade, a polis, a organização social, segundo Platão, ela é dependente da visão do indivíduo. Ou seja, a sociedade, ela deve estar organizada da forma que o indivíduo está composto. E como que o indivíduo está composto, professor? O indivíduo está composto, segundo Platão, através de 3 almas. Essas 3 almas, a gente pode entendê-las como 3 dimensões da psique, da mente humana, da alma humana. Então, Platão diz que todas as pessoas têm a alma concupiscível. Professor, onde é que localiza a alma concupiscível? Na barriga, no ventre, né? São os desejos, é a alma desejosa. As pessoas têm a alma irascível. A alma irascível é a alma das emoções. Localiza-se no peito, né? No coração. E nós temos a alma racional. A alma racional localiza-se na cabeça. Todos nós temos. Só que Platão diz o seguinte, uma dessas almas, ela é predominante. O ideal fosse que a alma racional fosse sempre a predominante, mas Platão diz o ser humano não é assim, né? Em alguns seres humanos, a alma predominante é a alma dos desejos, ou seja, a alma concupiscente. Essas são as pessoas fracas. Por quê? Porque elas cedem muito fácil aos desejos, né? Lembrando bem que o ideal platônico de ser humano é sempre um ideal racional, né? Então, pessoas muito fracas, né? Desejam muito, mas não conseguem realizar nada. A alma irascível é uma alma um pouco mais forte. É a alma da pessoa que não leva desaforo para casa, né? Alma forte, emocionalmente forte. Ela já consegue controlar os desejos, mas não controla as emoções. E, por fim, a alma racional. Essa sim, essa é a top. Com a alma racional, você controla as emoções e controla os desejos. Qual que é a grande sacada de Platão? Ele vai dizer assim, a cidade perfeita deve ser como um indivíduo perfeito. Ou seja, a sociedade, a politeia, a república, deve estar dividida em 3 grupos. Olha só aqui as divisões de classe já, né? Hoje, professor, mas isso aqui não era lá na Idade Média? Não foi lá na Idade Média que a gente tinha, né, a nobreza, o clero, né, a burguesia e depois o povão? Galera, a história é muito mais antiga, tá? Olha só, Platão dizia então que era simples. As pessoas que têm alma concupiscente, elas são fracas. Então elas vão trabalhar na onde? Elas vão trabalhar, galera, no serviço braçal, né? Elas vão compor quem? A classe dos produtores. Vai ser ferreiro, vai ser sapateiro, vai ser padeiro, né? Vai ser carpinteiro. Então, alma concupiscente, alma dos produtores, né? Vai compor a classe dos produtores. A alma irascível vai compor a classe dos guardiães da cidade, o exército da cidade. Toda cidade precisa de um exército, né? E quem vai ser os governantes? Oxe,
Os governantes vão ser os que têm alma racional. Então, a gente pode dizer aqui, galera, que a visão platônica da Politeia, da cidade perfeita, ela está baseada numa concepção biologicista, né? Ou seja, de acordo com o biológico, será o sociológico. A sociedade baseada nas características do indivíduo, nas almas que o indivíduo tem. Hoje, professor, mas o senhor não falou para a gente que o Platão, ele era ateniense? E lá em Atenas, não é o berço da democracia? Ok. Contudo, Platão não era democrático. Platão era aristocrático. Olha aqui, ó. Aristos significa melhores, cracia significa poder, poder dos melhores. Então, veja só, Platão, ele não defende a democracia, ele vai dizer que a democracia é uma forma corrompida de governo. Hoje, onde já se viu a maioria decidir pela minoria? É o contrário, né? A minoria tem alma racional. Então, não é verdade que a maioria sabe daquilo que é o bem comum para a cidade. Isso é uma coisa feita por poucos. Então, Platão, ele defende esse tipo de aristocracia. Mas dizer que alguém é aristocrático, galera, não resolve todos os problemas. Por quê? A gente pode ter uma aristocracia econômica. Ou seja, os melhores é quem tem o poder econômico, quem tem dinheiro. A gente pode ter uma aristocracia, digamos, pelo conhecimento, como essa do Platão, né? A aristocracia platônica era uma aristocracia do conhecimento. Ou seja, os melhores que devem governar a cidade são aqueles que conseguem ter o melhor entendimento da cidade. Por isso, lá no capítulo 7º, ele vai dizer o famoso mito da caverna. É por isso que o mito da caverna, galera, tá num livro sobre política, no capítulo 7, tá? Desse livro aqui. Lá no capítulo 7 desse livro, ele vai dizer assim para Glauco. Glauco, vamos resumir um pouco o que eu estou falando? Imagine, aqui ó, capítulo 7, o livro 7, é nessa parte que ele vai falar sobre o mito da caverna. E aqui ele vai dizer exatamente, Glauco, suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, como uma entrada aberta para a luz que se estende a todo o comprimento dessa gruta. E aí ele vai contar o famoso mito da caverna. Moral da história, galera, são todos os prisioneiros que conseguem sair da caverna? Não, é somente um. Um se liberta do fundo da caverna, consegue passar todos os estágios, ou seja, consegue contemplar o sumo bem, e o que ele faz? Ele volta para tentar libertar. Mas quando ele volta e diz para os companheiros, galera, eu sei, né, como governar a cidade, né, eu sei o caminho para fora dessas ilusões nas quais nós vivemos. O que os companheiros fazem? Atacam e matam este único que tinha a lucidez suficiente para libertá-los das suas ilusões. Essa é o trágico mito da caverna. Então, se vocês prestam atenção no mito da caverna, é uma lição sobre política, né? São poucos aqueles que podem ser políticos nessa cidade de Platão. Somente alguns. Professor, mas o Platão, ele acreditava mesmo nisso? Acreditava, galera. Inclusive, depois da morte de Sócrates, ele foi para Siracusa, uma ilha que tinha, e tentou colocar essa política dele, essa visão política dele, em prática lá. Não funcionou muito bem, tá? Professor, mas e como que fazia para descobrir isso daqui? Galera, só mais uma curiosidade. O Platão, ele vai dizer o seguinte, isso para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu estou dando flashes do livro aqui. O Platão falava o seguinte,
A educação é responsável por isso. Ah, professor, a escola, exatamente. A escola, segundo Platão, né, ele chamava de ginásio, tá? A educação para Platão acontecia no ginásio. E o que acontecia no ginásio? No ginásio, as pessoas, os jovens, eram separados de acordo com essas almas. Então, na visão de Platão, quem educava a criança não era a família. Pelo contrário, Platão achava que a família era o maior mal que poderia acontecer para uma cidade perfeita. Por quê, professor? Porque Platão fala o seguinte, família não educa, família vicia, né? Família cria pessoas que não se comprometem com a cidade. Família cria gente que valoriza a emoção, que valoriza o sangue, né? Que estão presos ao laços sanguíneos. Platão fala, não existe um câncer maior para uma cidade do que uma instituição chamada família. Então, na visão de Platão, quando uma criança, logo que ela era desmamada, logo que ela, né, fosse adquirindo, né, consciência, ela era tirada da família para que ela nem soubesse quem que era o pai, quem que era a mãe. Esse negócio de relação familiar só corrói a instituição chamada cidade. E ela era criada por quem? Era criada pela cidade, pelo Estado, certo? E a escola, ao longo da vida desse indivíduo, é que faria esse tipo de seleção. Isso aqui, em alguns outros livros, em algumas traduções, né, essa alma primeira concupiscente vai ser chamada na escola, não de alma concupiscente, mas na escola ela vai ser chamada de alma de bronze. Então, os jovens que têm alma de bronze, né, são a maioria. E o que eles vão fazer? Justamente, eles têm que ser muito, porque eles vão ter que ser produtivos. Então, geralmente, quando chegava, né, nos 15, 16, 17 anos, quem tinha alma de bronze não precisava continuar estudando, né? Afinal de contas, a alma dele era de bronze. Então, eles já tinham que começar a trabalhar na cidade. Trabalhar para sustentar os outros. E aí, quem que continuava estudando? Quem tinha a alma de prata e as almas de ouro. Só que ainda não sabia-se quem. Então, continuava estudando. Dos 17 até, sei lá, os 20, 25, 30 anos. Quando chegava aos 30 anos, fazia uma nova peneira. E aí, aqueles que tinham alma de prata, né, eles iam trabalhar na guarda, né, iam guardar a cidade. E os que tinham alma de ouro, e aí não precisava estudar mais, né? Por quê? Porque agora ele vai lutar, né? Vai dar a vida pela cidade, né? Vai morrer em nome da nossa cidade. E por fim ficava, né, os que têm a alma racional. Os que têm a alma racional, galera, é os que têm a alma áurea, quem tem a alma de ouro. Esses nunca param de estudar. Por quê? Porque esses são sábios. Esses devem estar em constante estudo, porque da sabedoria deles depende o governo das cidades. Olha só. Professor, isso está no mito da caverna? Sim, não com essas palavras, mas o mito da caverna é exatamente uma releitura, uma aplicação de tudo isso que ele falou nos capítulos anteriores. Galera, finalizo aqui essa nossa primeira concepção grega da polis antiga, baseada na República de Platão. Próxima aula, a gente vai para esse daqui, o Aristóteles, que foi aluno de Platão, e vamos ver a obra A Política. Aguardo vocês, grande abraço, tamo junto e misturado. Tchau!